chicas! Hola, que tal? Tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão aí conseguir assistir esse vídeo. Como é que vocês estão? Todos bem? Espero que sim. Eu sei que não é fácil ficar aí em casa assistindo as aulas, mas também a gente tá aqui de casa, né? Trabalhando. Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam aí também estudando, conseguindo aí fazer os exercícios. Também os outros professores estão aí fazendo as aulas online para vocês, assim como eu também, tá? Então, todas as terças vocês vão ter as aulas de espanhol, assim como vocês tinham lá na escola presencialmente. Só que agora vocês vão ter as aulas de espanhol aqui online, tudo bem? Então, na plataforma vocês vão ter as aulas online de espanhol, normalmente às terças-feiras, tá bom? Então, antes de começar, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar essas aulas, tá bom, pessoal? Bom, primeiramente, vocês vão ter a plataforma aí, como vocês... plataforma do Google, tudo direitinho, então vocês vão poder tirar dúvidas. Primeiramente, vocês vão assistir a aula, tudo bem? Então, vocês peçam para a mamãe, para o papai, tu padre, tu madre, ou quem tiver aí com vocês, tá? Vocês vão assistir a aula normalmente, tá? E aí, depois que vocês assistirem a aula, vocês vão fazer os exercícios, tudo bem? Esses exercícios, eles vão estar na apostila, tá? E depois que vocês fizerem os exercícios da apostila, vocês vão fazer os exercícios que também estão na plataforma, tudo bem? E aí, depois... vocês vão poder tirar dúvidas, tá? Comigo, porque eu também vou estar disponível durante o período de aula aí, para vocês poderem tirar as dúvidas, tá bom, meus amores? Então, fiquem tranquilos, porque durante esse período aí que a gente não vai estar junto presencialmente, porém a gente vai estar junto aqui via online, para que vocês possam tirar dúvidas e não ficar sem o conteúdo, tá? Então, esse conteúdo, ele é novo, tá? A gente vai continuar da onde a gente parou, para que vocês não fiquem prejudicados e aí continuem aí com o mesmo conteúdo que a gente estava trabalhando em sala de aula. Tudo bem, meus amores? Certo? Bom, na aula anterior, nas aulas que nós estávamos lá, quando a gente estava lá na escola fisicamente falando, tá? A gente estava falando sobre nacionalidades, a gente estava falando lá sobre... os países que falam a língua espanhola, lembra que a gente estava falando? E vocês até falaram assim, nossa, professora, mas a gente precisa saber capital de países, tudo e tal. E eu até falei pra vocês, pessoal, mas lembra? A gente vai saber se a gente vai um dia pra esse país ou pra aquele outro, tudo. A gente precisa saber, né? Precisa saber a capital, precisa saber quem que fala espanhol, quem não fala, né? Lembra disso? Então, por exemplo, na Argentina, a gente também fala espanhol. No Peru, também fala espanhol. No Uruguai, também fala espanhol. Aqui na América do Sul, a maioria dos países falam a língua espanhola, né? Aqui no Brasil, nós falamos a língua portuguesa. Então, a gente estava falando sobre isso. E a partir de hoje, a gente vai começar a nossa unidade 2, tá? Então, nessa unidade 2, a gente vai começar e a gente vai trabalhar com ela, tá? Aqui na página 30. Deixa eu me ver. No livro de vocês, na página 30, tudo bem, pessoal? Que é justamente onde tá esse texto aí, ó, que a gente vai fazer uma interpretação de texto, tudo bem, gente? Então, olha só, a gente tem esse texto aí, que é a Arriba Juan, tá? Então, esse texto que é pra gente começar a unidade, ele é um poema. Assim como a gente tem poema em português, a gente também tem poema em espanhol. Então, olha só, tá lá. Arriba, Juan. Arriba. Yo ya cantó el galito. Ah, no, mamá. Ah, no. Es muy tempranito. Arriba, Juan. Arriba, Juan. Hay que ir a la escuela. Ay, no, mamá. Ay, no, mamá. Me duele la muela. Arriba, Juan. Arriba, Juan. Pasan los soldados. Así, mamá. Así, mamá. Yo estoy levantado. Entonces, este poema habla sobre Juan. Juan
tiene que ir a la escuela, ¿sí? Escuela é escola, lembra que a gente estava falando sobre isso? Só que a gente tem aí uma probleminha, porque o Juan, quando eu hablo de já cantou el galito, eu tô falando já cantou quem? O galo. Então, ou seja, eu tô falando que já cantou o galo, já é hora de ir pra escola. Por quê? Porque é de manhã. Quando eu falo que já cantou o galo, é por quê? Porque já é cedinho, já é hora de ir pra escola. E aí ele fala que ele não quer ir, é muito tempranito, é muito cedinho. E aí ele não quer ir, né? Ele quer continuar onde? Na cama, dormindo, né? E aí ele fala assim, me duele la muela, me dói o quê? A cabeça, né? E aí ela fala assim, já passam os soldados, ou seja, até os soldados já passaram para ir trabalhar. E ele continua lá, dormindo. Aí ele fala, já estou levantado, já levantei, né? E aí, pessoal, a gente discutiria isso em sala de aula, porque a gente estaria todo mundo lá junto, mas eu preciso que vocês discutam, então, aí com quem estiver aí com vocês. Então, ou com o papá, ou com a mamá, com tus hermanos, com tus hermanas, ¿sí? ¿Tienes ganas de ir a la escuela? Pero, professora, que ganas de ir a la escuela? É se você gosta de ir a la escuela, se você gosta de ir para a escola, ¿sí? Entonces, discute con tu papá, con tu madre, se te gusta de ir a la escuela, se tienes ganas de ir a la escuela, ¿sí? Y después en la segunda pregunta, ¿qué es lo que te más gusta y lo que menos te gusta en la escuela? ¿Sí? Entonces, discute con tu mamá, con tu papá, ¿qué más gusta, qué menos gusta? ¿Sí? Y si pudieras, ¿qué cambiaría en la escuela? ¿Sabes qué cambiaría? O que você mudaria na escola? Se você pudesse, o que você mudaria na escola? Sim? Então, fica aí para vocês pensarem o que você mudaria, o que você não mudaria. Tá bom, pessoal? Muito bem. Pessoal, para esse texto era só isso que eu queria, que vocês discutissem em casa sobre essas 3 perguntinhas, tá? Agora, para esse segundo texto, que é essa leitura aí que tá nessa parte, eu tenho aí um segundo ponto, que é lee el cuento y luego responde a las preguntas. Tibili, el niño que no quería ir a la escuela. Para esse segundo texto, que é que tá aí também no vídeo de vocês, eu vou precisar de algo a mais. Eu vou precisar que vocês tenham um dicionário. Se vocês não tiverem um dicionário, não tem problema, pode olhar na internet, não tem problema nenhum, tá bom? Pode ser um dicionário da internet também, tá? Só que aí o que eu vou precisar? Que vocês leiam com atenção, tá? Porque vocês vão... Ele é um texto um pouquinho mais longo. Vocês vão ver que ele começa aí, ó, tá bom? E aí vocês vão ver que logo eu tenho já 2 palavrinhas aqui, ó. Presumia e aburrimento. Aburrimiento e presumia. Que são 2 palavrinhas que parecem uma coisa e são outra. Aburrimento é parecido com o português. Sim, aburrimento é aborrecimento, estou chateado. Pero presumido não é orgulloso, ¿sí? Entonces es mejor que tiene un diccionário para poder olhar no texto, olhar as palavrinhas que vocês não entenderem, é um texto um pouquinho maior, tudo bem? Porque depois que vocês lerem esse texto, tá? Vocês estão vendo aí o texto é um pouquinho maior, tá? Vocês vão precisar ler todo esse texto, tá? Para poder, depois que vocês lerem todo esse texto, responderem essas perguntinhas. Estão vendo aí as perguntinhas do texto? Como que são essas perguntinhas, professora? Olha lá. As perguntinhas são as seguintes. Eu tenho lá 1. Contesta as perguntas sobre el cuento. Ponto, então é o texto. A Tibile le gusta mucho jugar y correr todo el día, pero que le sucede que lo deja triste. Então o Tibile, que é o menininho do texto, ele gosta de jogar e correr todo dia, mas o que acontece com ele que ele fica triste? Então vocês vão procurar lá no conto, lá no texto, o que acontece com ele que ele fica triste. Tudo bem? Depois na letra B. El niño acepta de pronto la noticia que prefiere hacer además de estudiar. Então, o menino acontece alguma coisa com ele. Eu quero saber o que acontece, que ele aceita logo a notícia
O que ele prefere fazer ao invés de estudar? Ele gosta de fazer uma outra coisa. O que ele gosta de fazer que não seja estudar? Sim? Na letrinha C. Quando não sabes que fazer, a que animales Tibili pide ajuda? Então, quando o Tibili não sabe o que fazer, o Tibili ele pede ajuda para animaizinhos. Ele gosta muito de animaizinhos. E aí, é que animaizinhos que ele vai pedir ajuda? Então, vocês vão escrever aqui que animaizinhos ele vai pedir ajuda. Na letrinha D. Qual é a solução que de la aranha crope? Tem uma aranha no texto, que é a amiguinha do Tibili. E ela dá uma solução para o Tibili. Qual é essa solução? Eu quero saber. Qual que é essa solução? Na letrinha E. Quando encontra lo que busca Tibili, se vê com um grande problema. Que lhe ocorre? Quando o Tibili encontra o que ele está procurando, ele encontra um problema. E aí, o que acontece? Ele vai encontrar um problema. Mas e aí, o que acontece? Vocês vão colocar aí pra mim, tá bom? Na F. Al final, qual é a resolução del niño? No final de tudo, o Tibili acaba encontrando uma resolução pra tudo, uma solução. Eu quero saber qual que é essa solução, tá bom? Depois eu quero que vocês me falem o que vocês acharam desse texto, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Primeira pergunta que acho que vocês devem estar pensando. Professora, mas eu vou ter que responder tudo isso em espanhol? E se eu não souber? Porque a gente tá muito no comecinho, né, professora? Meus amores, é o seguinte. Se vocês não conseguiram responder em espanhol, não tem problema. Vocês podem responder com as palavrinhas de vocês em português mesmo. Tudo bem? Não tem problema. Pode responder em português, tá? Aqui, a professora quer saber se vocês entenderam o sentido do texto. Então, vocês podem responder em português. Tudo bem? Sem problemas nenhum, vocês podem responder em português, tá bom? Bom, ainda na outra página, tem mais um exercício sobre esse texto, tá? Tá vendo aí, ó, que vocês têm 3 desenhos para vocês colocarem o nome? Esses, sim, eu quero que vocês coloquem os nomes em espanhol. Porque esses desenhos aí, vocês têm lá no texto o nome deles em espanhol. E fica mais fácil. Aí vocês conseguem colocar o nomezinho deles em espanhol, tá bom? Inclusive, a professora chegou a fazer com vocês alguma coisinha assim, por exemplo, quando eu falei de lousa, eu falei pra vocês, olha, lembra, o nome disso aqui é pizarra, tá? Uniforme é uniforme e papel é papel. Então, se vocês olharem lá no texto, dá pra gente olhar e colocar o nominho aí em espanhol mesmo. Mas as outras perguntas, vocês podem fazer em português mesmo. Tudo bem, amores? Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tudo bem? De la clase de hoy. Certo? Después, hagan las cuestiones del quiz. Façam as questões do quiz. Certo? E se tiverem dúvidas, é só perguntarem para mim. Tudo bem, amores? E espero que vocês estejam muito bem em casa, na quarentena. E espero que possamos nos ver logo, que eu estou com saudades, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Beijinhos.